E aí, essa galera, beleza, gente? Voltamos aqui para mais uma aulinha teórica sobre algoritmos, tá? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre programação estruturada no sentido de modularizar o seu algoritmo, e aí a gente vai conversar sobre subalgoritmos e sobre como as informações são passadas para esses subalgoritmos, tá? Em outra aula a gente discute melhor esses outros itens relacionados a argumentos, procedimentos e funções. Será uma aula rápida, no entanto é muito importante que você compreenda a ideia, né? o porquê utilizar essa modularização. Por que modularizar o meu algoritmo, né? A gente às vezes tem um trabalho, uma complexidade para resolver algum problema. Imagina aí você vai construir um carro, né? Você não imagina que quando vai se construir um carro, montar um carro, a montadora resolve o problema como um todo, né? Não todo, de chegar e montar o carro de uma vez, né? O carro ele não sai pronto de uma vez, de uma maneira geral. O que acontece? Normalmente tem uma equipe que vai trabalhar apenas no motor do carro. E às vezes o motor ele é desenvolvido, às vezes não, ele é desenvolvido à parte. A equipe desenvolve o motor do carro, testa o motor do carro, verifica o motor do carro, mesmo sem o carro em si estar pronto. Então, essa é a ideia de modularizar. Então, é muito mais fácil eu verificar se o motor do carro está funcionando perfeitamente e não me preocupar aí com outros sistemas que eu tenho no meu veículo, né? Se os freios estão funcionando, se a direção está funcionando legal. Não, a turma do motor não vai estar preocupada com isso, né? Vamos dizer assim. Ela vai se preocupar com o motor. Então, o pessoal vai testar ali o motor de alguma maneira, com alguns equipamentos, simulando aí. Se esse motor funcionando dentro do carro, ele vai funcionar corretamente, né? Então, eu vou testar o motor. Minha preocupação é o motor. O motor está fazendo o que ele tem que fazer? Quando eu dou o comando, ele resolve o problema, ele está fazendo o que ele tem que fazer, ele está dando como resultado o que ele deveria dar de acordo com o comando que eu dei? O motor está funcionando? Tá, beleza. Então eu resolvi uma parte do problema do meu carro, né? Mas em si o motor provavelmente nem acoplado ao carro necessariamente pode ser que ele esteja. Não sei como é que funciona a montagem de um carro, mas acredito que exista testes que é realizado no motor sem ele mesmo tá montado no carro, tá lá dentro do carro. Então, esse é um exemplo de modularização, saindo do mundo dos algoritmos, né? Então, verificar o motor, o módulo motor é como se fosse um subalgoritmo, tá? O algoritmo é como se fosse o carro, vamos pensar assim. E aí quando você vai desenvolver o carro, o que é que acontece? Quando você vai desenvolver o carro, vai montar o carro, vamos falar desenvolver o carro não, né? Desculpa. Você vai montar o carro, o que é que acontece? Você vai pegar aquele motor que você já sabe que estava funcionando e vai acoplar com outros sistemas do carro que você também testou, também verificou ali o sistema de freio, a direção, enfim, a parte, são módulos. Depois você vai, né, conectar esses módulos. Mas aí você tem uma maior facilidade para manter, para compreender o funcionamento daquele veículo. Então, de forma semelhante, você vai ter isso nos algoritmos, tá? Então, o que é essa modularização? Então, a característica fundamental da programação estruturada aqui no sentido de modularizar, não estruturada no sentido do que a gente já veio falando sobre vetores e matrizes, como os algoritmos, estrutura de dados, não é para quem já tem um certo conhecimento nessa área, eu não estou falando de estrutura de dados aqui, tá? Estou falando na ideia de estruturar o algoritmo, né? de montar o meu algoritmo. Então, é fundamental nessa estruturação que a gente module a resolução do problema, ou seja, é isso que eu estava falando do motor do carro, né?
Ou seja, eu preciso dividir o problema maior, que é montar o carro, em problemas menores, que é, por exemplo, testar o motor, né? Testar o motor do carro. Vou lá, crio o motor do carro, né? E o motor do carro é de alguma forma colocado para teste, mas esse é um módulo do carro, é uma parte. Então eu vou dividir em problemas menores e mais simples. É muito mais simples eu verificar se o motor do meu carro está funcionando perfeitamente do que verificar se todo o meu carro está ok, né? Se o sistema elétrico, se tudo, direção, freio, embreagem, se tudo está funcionando perfeitamente. Tá? Então, neste processo, cada subproblema pode ser analisado de forma individual, independente dos demais. É o exemplo, novamente, do motor. Eu vou verificar individualmente aquele motor. Claro, é óbvio que no final, quando você tem tudo lá já montado, você vai testar seu carro. Perfeito. E ver se a integração daqueles módulos também está funcionando. É um teste aí de digamos assim, né, uma forma de falar, de integração, né? Dentre os, se eu estou chamando, se eu estou fazendo uma chamada, né? Vamos falar assim, chamada na linguagem dos algoritmos, mas se fosse no carro, se eu estou dando o comando para o motor corretamente, se o motor está me respondendo corretamente, dentro da estrutura do veículo, né? E essa modularização ela tem um objetivo. Primeiro, facilitar o trabalho com problemas complexos. É muito mais complexo eu montar um carro do que um motor, né? Do que um motor. Só apenas o motor do carro, né? Permitir a reutilização de módulos. Entenda, imagina aí que teu carro é um sistema único. Você não sabe como o motor... Tem um motor lá que roda, mas ele está totalmente conectado com o teu carro, o teu motor. Tu não tem como, por exemplo, tirar o motor ali do carro. Não tem, porque se tu tirar o motor, vai ter que tirar a direção que vem junto, vai ter que tirar a embreagem, o sistema de freio, a parte elétrica, ou seja, tá tudo acoplado. Imagina que teu carro é desse jeito. O que é que vai acontecer? Uma dificuldade em manter isso aí, ó, que ao contrário faz o quê? Facilita o trabalho com problemas complexos. Ou seja, se eu não faço essa modularização, eu vou dificultar o trabalho, por exemplo, de um problema complexo que é a montagem de um carro. E neste caso, eu modulando, eu vou permitir a reutilização de módulos. Se eu não modulo, eu não vou, é o contrário, né? Eu não vou permitir a reutilização de módulos. Então, se eu modulo, o que é que eu estou querendo dizer com essa reutilização de módulos? Vamos para o exemplo do carro novamente. Uma analogia, tá, gente? Só uma analogia. Mas vamos lá para o exemplo do carro. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu posso pegar aquele motor daquele carro, e isso vocês sabem o que acontece, e colocar em outro carro. Não necessariamente vai funcionar em todos os carros. Mas vocês sabem que existem motores que é o mesmo motor para carros diferentes. Então, a modularização vai te permitir isso. Se eu modulei ali a montagem daquele carro, o motor ele é um componente independente, mesmo que esteja integrado a outros componentes, mas ele funciona. Ele pode ser, inclusive, testado independentemente. Então, aquilo pode ser reutilizado. Eu posso pegar aquele mesmo motor e colocar em outro sistema, em outro carro, né? Semelhante. Eu posso pegar um módulo desse, um subalgoritmo desse, e ser o mesmo para um outro algoritmo, inclusive, ou para o próprio algoritmo sendo utilizado diversas vezes. Tá? Então, esses refinamentos sucessivos, chamado top-down, você vai de cima para baixo. Ou seja, você vai do que é o mais complexo e vai dividindo o problema. Vou pegar o problema complexo e tentar resolver ele de uma vez. Não, eu vou resolver uma parte dele. Eu tenho um carro para montar. Eu tenho um carro para... Vamos falar assim, eu tenho um carro para criar, para construir, para desenvolver, de fato. Né? Eu tenho um carro para fazer. E aí? Eu vou começar a fazer... Não, para mim, a primeira coisa que eu vou pensar em fazer, o motor do carro. Eu faço o motor do carro lá e implemento e testo tudo mais. Perfeito, o motor funciona. Mas eu estou com o carro pronto? Não. Mas eu tenho uma parte desenvolvida. Então eu dividi o carro em várias partes. Motor do carro. Agora eu vou, sei lá, integrar esse motor do carro
com a ignição, com o sistema de ligação do carro lá, enfim. Crio um sistema para ligar o motor a partir do carro. E aí começo, né, a fazer todo o processo necessário, né, parte a parte, para construir o carro como um todo, certo? Então, essa divisão, essa técnica aí, ela consiste exatamente nisso, dividir o problema maior e o problema inicial em problemas menores, ou subproblemas. E estas partes ainda em problemas menores, e aí sucessivamente, e aí de acordo com o que você achar necessário. Claro que chega uma hora que o problema fica tão pequeno que não faz, às vezes não faz sentido mais dividir aquele problema, né? Ele já está num tamanho adequado, fácil de analisar e tudo mais. Então, até que parte seja descrita através de um algoritmo claro e bem definido. Então, quanto mais claro e bem definido esses módulos, mais fáceis de entender esses módulos, melhor. Então, eu tenho vários módulos fáceis de entender, integro essa galera e resolvo o meu problema maior. Então, é essa a ideia da modularização. Um algoritmo que resolve um determinado subproblema é denominado subalgoritmo. É esse conceito que eu estava dando agora, né? De módulos ou subalgoritmos. Por convenção, o subalgoritmo deve ser declarado acima dos módulos que o chamam. Aqui é uma questão, gente, para essa dentro do contexto desta disciplina, né? Que é de lógica, que é de programação e que eu uso como exemplo a ferramenta Visual Alg. Então, neste caso, aí, né, a função é declarada acima dos módulos que o chamam. Mas em outras linguagens de programação, não necessariamente isso precisa ocorrer, tá? Todo subalgoritmo tem por objetivo a resolução de um determinado subproblema, né? Então é aquela história, aquele subalgoritmo ele só faz aquilo ali. Ele resolve um algoritmo. Por exemplo, vocês já sabem resolver, por exemplo, calcular a média de 3 números. Bem simples, todo mundo sabe fazer isso. Mas imagina aí que eu, a todo tempo no meu algoritmo, estou lá desenvolvendo meu algoritmo, preciso calcular uma média de 3 números. Daqui a pouco preciso calcular a média de outros 3 números. Daqui a pouco preciso calcular a média de outros 3 números. Daqui a pouco outros 3 números. Peraí. Então existe um objetivo aí. Existe uma parte do código aí que o objetivo sempre é calcular a média de 3 números. Então por que eu não coloco isso em um módulo que já faz isso para mim? E aí, toda vez que eu precisar calcular, eu chamo esses módulos, tá? Então, portanto, mantém as mesmas características de um algoritmo comum. Um subalgoritmo nada mais é do que um algoritmo comum, só se ele resolve um problema pequeno. Ele resolve basicamente os problemas que a gente vem resolvendo até agora, que essa é uma disciplina de iniciação, né, de introdução à programação, à lógica, algoritmos e lógica de programação. Então, são problemas como esse, calcula a média, um exemplo, né? Calcula a mediana, são exemplos de módulos, né, que podem ser construídos para que possam ser utilizados no algoritmo como um contexto maior, né, no algoritmo como um todo. Né? Então, ou seja, pode ter dados de entrada, né, normalmente tem, mas não é necessário que o seu módulo ele tenha um dado de entrada, o que hoje é um dado de entrada para a gente, que a gente conhece como dado de entrada. Como a gente está desenvolvendo o algoritmo sem módulos, até então os algoritmos, né, que foram desenvolvidos, dados de entrada seriam os dados que você pede ao usuário, né, no contexto que a gente está até agora. Mas a gente vai ver que os subalgoritmos, os módulos, eles têm um dado eles recebem normalmente uma entrada. Não é obrigatório, mas recebem uma entrada. Então, por exemplo, um módulo que vai calcular a média de 3 números. Ele precisa saber quem são esses 3 números. Então ele vai receber 3 variáveis, pode ser reais, inteiras, que ele vai calcular, que ele vai receber para calcular a média. Ou um vetor de tamanho 3, né? E também dados de saída, né? Nem sempre também esses módulos vão ter, a gente vai discutir isso mais na frente, mas é o resultado, né? A saída é o resultado, é o valor da média, por exemplo. E aí conter qualquer tipo de comando aceito por um algoritmo. Nesse caso, o comando seria calcular a média desses 3 números, né? Então, possam serem tratados de forma independente dos demais módulos, cada subalgoritmo só pode manipular variáveis e constantes. O que é que eu estou querendo dizer aqui? As variáveis e constantes que cada subalgoritmo vai manipular são as variáveis e constantes
que ele tem acesso. O que eu estou querendo dizer é que tem variáveis, tem constantes que são definidas em outros subalgoritmos, e aí o subalgoritmo A não vai conhecer, vamos falar de uma forma simples, conhecer, acessar, né, essas variáveis que estão em outros subalgoritmos. E aí, falando de como essas variáveis e constantes podem ser acessadas, existem basicamente dois tipos, né, de variáveis nos algoritmos. As globais, que é a que a gente tem utilizado até agora, é aquelas que a gente define lá no início do algoritmo, e ela pode ser acessada desde o início do algoritmo até o fim do algoritmo. As variáveis globais, né? Claro, em linguagens de programação mais, digamos assim, mais robustas, né, utilizadas no mercado, mais à frente vocês vão entender e vão aprender que existe outros, a gente chama isso de escopo da variável, né? É onde ela atua, onde a variável atua. No caso de uma variável global, ela atua em todo o algoritmo. Vocês vão entender, vocês vão aprender outros conceitos, né? Por exemplo, em orientação a objetos, vocês vão aprender o conceito de classes, e aí vão ter variáveis que são acessadas dentro de métodos, que é um tipo de módulo, por exemplo, lá na orientação a objeto. E existem variáveis que vão ser acessadas apenas nas classes, enfim, vão ter vários tipos de escopos, né, de onde essas variáveis podem ser manipuladas, em que contexto elas podem ser manipuladas. Mas para a nossa disciplina, o que a gente vai precisar saber a princípio é o que são variáveis globais, aquelas que são acessadas em todo o nosso algoritmo, né, declaradas no início do programa, né, no início do algoritmo principal, ou as locais, que são declaradas no próprio subalgoritmo. E aí essas locais, elas só são utilizadas dentro desses subalgoritmos, né? Dentro desses subalgoritmos. Então você vai ter um subalgoritmo lá no algoritmo, declara uma variável dentro daquele contexto, ou seja, imagina aí uma variável, imagina aí um componente que está dentro do motor, lá internamente no motor. O carro em si, o sistema do carro em si, ou o sistema de ignição do carro, por exemplo, ele não vai ter conhecimento sobre aquele componente do motor. O que é que ele tem conhecimento? Ele conhece o motor. Ele manda um comando para o motor pode mandar outro para outro sistema do carro e aí por diante. Mas existe componentes, digamos assim, que está internamente ali no motor, que não cabe aos outros sistemas do carro a necessidade de saber o que é aquele componente, ou ter algum tipo de comunicação com aquele componente. Normalmente, a comunicação vai ser com o próprio motor, ou seja, o motor seria o próprio subalgoritmo, né? Na nossa analogia, o algoritmo seria o carro. E aí, esses subalgoritmos, como eu venho falando até agora, eu venho generalizando, mas venho chamando ele de módulos, de subalgoritmos, mas a gente vai ver que os subalgoritmos eles podem ser um procedimento ou uma função. A diferença é muito clara e simples de entender, pessoal. O procedimento, ele não retorna valor de forma explícita, né? Ele pode até alterar dentro do procedimento. Perceba, quando eu falo de variáveis globais, o que é que eu disse? Variáveis que funcionam dentro de todo o algoritmo. Isso quer dizer o quê? Que funciona no algoritmo e internamente nos módulos do algoritmo, né? Porque o algoritmo ele tem os módulos, mas tem a parte que também não está necessariamente dentro de algum módulo, né? Não necessariamente dentro de algum módulo. A variável global ela vai estar num contexto, como a gente fala, no escopo de todo o algoritmo. Então, por exemplo, o procedimento ele não retorna valor. O que seria isso? É eu chamar um procedimento, por exemplo, a gente já sabe o que é ler dados, né? Entrada, leia a variável A, leia B, leia C. A gente já fez isso demais, né? Aí pede para o usuário lá, o usuário escreva, digita o valor das variáveis, digita seu nome, aí tu vai lá e leia nome, né? Assim, e aí tu vai e pega aquele nome que o cara digitou e coloca na variável nome. Digita sua idade, aí tu vai ler a idade, e aí você criou aquela variável idade global lá e guardou aquela informação na variável idade e do tipo inteiro e nome do tipo character, e aí vai. Beleza. Tu pode criar um procedimento, ao invés de ter aquele código, você pode criar um procedimento chamado ler dados, por exemplo, e que não vai retornar nenhum. O que é que esse procedimento vai fazer? Vai simplesmente
lê o nome, dá uma mensagem para o usuário, lê o nome, dá outra mensagem e lê a idade. Nome e idade pode ser uma variável global. Pode. E ser acessada dentro desse subalgoritmo aí, ler dados. Pode. Esse camarada não retornou nenhum valor. Por mais que você possa implicitamente, e a gente vai discutir isso mais na frente, tá? Para vocês entendam, alterar o valor de algumas variáveis globais dentro do procedimento. De fato, você vai alterar o valor da variável nome e da variável idade, que são variáveis globais que vão estar sendo alteradas dentro do procedimento ler dados. O procedimento é um módulo, é um subalgoritmo. Mas ele não vai ter um retorno. Ele em si ele recebe dados, mas não retorna nenhum valor literalmente, diretamente. Que poderia. Quando um módulo retorna, a gente chama de função. E aí o exemplo que eu estava dando agora, você dá uma entrada de 3 números, ou um vetor de tamanho 3, com 3 valores lá. Aí você diz que o nome desse desse módulo é calcular média. Aí você vai lá, pega aqueles 3 dados, soma, pega a soma, divide por 3, pega esse resultado e manda para o usuário, retorna esse valor. Então você tem um retorno aí. Você teve uma entrada, você teve entrada de dados e teve retorno. O exemplo que eu dei do, por exemplo, ler dados, ele não teve nem entrada, que a gente vai discutir daqui a pouco, nem teve saída. Ele só realizou um procedimento, que foi ler o nome e a idade do cliente, do usuário. Já a função calcular média, ela recebe como entrada 3 valores e dá como saída um valor que é a média. Tá? Isso é a grande diferença, é que tem um retorno. Tá? E a gente vai discutir mais na frente melhor isso aí. Troca de informação. Existem 2 formas de você interagir com os algoritmos. Explícita, quando a troca é feita através de argumentos. Atenção, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O exemplo, novamente, calcular média. Você cria um módulo lá chamado calcular média, que recebe, a gente chama de parâmetros, né, ou argumentos formais, recebe 3, tem 3 valores lá, tem 3 parâmetros definidos, explicitamente definidos, os 3 parâmetros. E aí, eu não vou falar desse de referência não, lembrando que aqui é um conceito teórico, né, gente? Quando a gente for para a parte prática, é importante que você, ao entender mesmo o que está sendo feito na parte prática, volte para essa aula para compreender melhor a teoria, caso não tenha ficado claro para você. Então, o que é que acontece numa troca de informação? O que é a troca de informação? A troca de informação, em outras palavras, é a chamada ao módulo. Eu estou lá no meu algoritmo e em algum momento eu chamo esse módulo. Eu digo, módulo calcular média. Vem cá, eu quero que tu calcule a média desses 3 números. O módulo calcular a média de 3 números, vamos dizer que ele só calcula a média de 3 números, tá? Esse módulo é bem limitado, mas você pode criar um módulo que calcula a média de 3 números, que no caso vai ser uma função. Ele vai explicitamente dizer que recebe como entrada 3 valores. Ele explicitamente falou, ó, eu recebo o valor A, que é R$1, o valor B, que é R$1, e o valor C, que é R$1. Então ele explicitamente falou. Isso quer dizer o quê? Se eu chamar o módulo calcular média, vem cá, eu tenho que obedecer o protocolo que ele me definiu. Qual foi o protocolo que ele me definiu? Me chame pelo nome. Como é seu nome? Calcular média de 3 números, vamos dizer assim. Então você vai ter que digitar lá, calcular a média de 3 números, que é o nome do módulo, nesse caso o nome da função, e me informe 3 valores reais. Isso é o protocolo daquele módulo. Ele definiu isso, aí você vai e passa 3 valores reais para ele. Ele definiu lá na declaração dele que precisa de 3 valores reais. Você passa 10, 20 e 20, dá 50. Dividido por 3, divide aí por 3, vai dar 10, 30 vai dar 10, vai dar 16,6, não é isso? Pronto. Ele vai lhe dar o resultado. Beleza? E vai dar como saída o resultado. E esse resultado vai ser um retorno, que pode ser atribuído inclusive a uma variável.
Aí eu entro na questão. Essa troca de informação pode ser por valor. E aí o que é esse por valor? Vamos lá. Existe um argumento formal. O argumento formal será uma variável independente, ou seja, ocupará um espaço na memória durante a execução do módulo. Qualquer alteração no argumento formal não afeta o argumento atual. Vamos entender o que é o formal e o que é o atual, antes de eu ir até para a prática. Quando eu digo para quando o módulo diz para mim, ó, meu nome é calcular a média de 3 valores, e eu defino que eu preciso de, como entrada, 3 valores para eu funcionar certo, para esse módulo funcionar corretamente, não adianta você mandar 2 valores, não adianta você mandar 4 valores, você tem que mandar 3 valores reais. Foi assim que eu defini. Se eu botar 3 valores inteiros na definição, são 3 valores inteiros. Então, esses camaradas do protocolo, vamos dizer assim, definido por esse módulo, é o argumento formal. E o argumento que a gente chama aqui, vou estar chamando de argumento atual, são os 3 valores, é o 10, o 20 e o 20. Né? Quando eu faço essa passagem por valor, o que é que acontece? Lá na memória do computador que está executando esse algoritmo, vai ter uma alocação de memória para a variável A, para a variável B, que ele está recebendo, e para a variável C, os 3 valores. E o argumento que está sendo passado para ele é passado apenas o valor deste argumento. Que lembra o que eu falei lá no início. Sempre que você declara uma variável, é separado na memória do computador o quê? Um espaçozinho lá na memória do computador para aquela variável. Aquele espaçozinho tem um endereço. Para ser encontrado na memória, tem um endereço de memória e tem um valor que está lá dentro dele. Então, quando você define um módulo que diz que tem 3 valores reais que ele recebe como entrada, o que eu estou querendo dizer com isso? Foi criado na memória do computador 3 espaços de memória, 3 endereços lá para aqueles 3 parâmetros, para aqueles 3 argumentos formais. Tá? Quando você passa, por exemplo, o valor 10, 20 e 30, ou você passa 3 variáveis, x, y, z, que são 3 outras variáveis, o que é passado para esses parâmetros é apenas o valor. Então você vai ter um espaço de memória lá para o x, y e o z, que é o argumento atual, o que é passado para ele, e vai ter lá um espaço de memória para o ABC, que é o formal. É passado apenas o valor. Qual é a principal coisa que você precisa entender? Imagina aí que você tem 3 variáveis, x, y, z, globais, sei lá, enfim. E tem o A, B e o C, que são variáveis que a gente vai aprender definidas no módulo da função. Definida na definição da função. Definida para esse módulo. O que vai acontecer? X tem um espaço de memória. Y tem um espaço de memória, Z tem um espaço de memória. A, B e C também cada um vai ter seu espaço de memória. Então, o que é passado para o valor? O valor de X, no caso, é passado para o valor de A. Mas os espaços em memórias de X e A são diferentes. Mesma coisa o de Y para B e o de Z para C. Tá? Agora, quando eu falo em passagem por referência, o argumento formal não ocupará espaço de memória, pois utilizará o espaço já alocado pelo argumento atual. Ou seja, o X aí, o I e o A vão ocupar o mesmo espaço na memória. Então, qualquer mudança que eu fizer na variável X, como ele tem o mesmo endereço da variável A, vai ser alterado para os dois. Os dois, a gente fala que endereça o mesmo endereço de memória, aponta para o mesmo endereço de memória. Eu sei que está um pouco teórico aqui, a gente vai para a prática, mas o que não fica claro aqui, que depois fica claro lá na prática, você volta para cá, para você compreender o conceito disso aqui, para ficar mais claro para você. Então, assim, qual é a grande questão aqui? É você entender que a passagem por valor é como se fosse feita uma cópia do valor de uma variável e colocado na outra variável. Tá? No outro argumento. Todo módulo que recebe valores, ele vai definir essa entrada. Ele vai dizer, ó, eu recebo 3 valores inteiros, ou eu recebo 3 valores reais, ou eu recebo um valor inteiro, um valor booleano e um variável de texto, ou eu recebo um char e um booleano, ou eu recebo um inteiro e um real, não sei.
Cada módulo vai dizer o que ele recebe na definição do módulo. Acontece que quando eu estou passando uma informação para esse módulo, né, para esses parâmetros do módulo, quando eu estou passando essa informação pode ser por valor ou por referência. O que seria por valor? Por valor seria passado o próprio valor de uma variável para outra. Ou seja, eles não compartilham o mesmo endereço de memória. Quando é passagem por referência, sim. Eles estão compartilhando o mesmo endereço de memória. Isso quer dizer o quê? Qualquer alteração em uma variável é alterada na outra. Se A, B e C são os parâmetros de um módulo, e X, Y e Z são variáveis globais que você captou lá vamos lá, você está lá com desenvolvendo o algoritmo e diz, digita o valor da primeira variável, digita o primeiro valor, você bota lá em X, digita o segundo valor, você bota lá em Y, digita o terceiro valor, você bota lá em Z. Aí você vai chamar a função, calcular a média de três valores. Aí você chama calcular a média de 3 valores. Aí, na definição dessa função, quem definiu essa função, criou lá o primeiro valor chamado de A, o segundo valor chamado de B e o terceiro valor chamado de C. São os argumentos que a gente chama formais. Os argumentos, os parâmetros da função A, B e C. E você tem X, Y e Z, que são os valores que o usuário digitou. O que é que você vai fazer? Você vai mandar X, Y e Z para essa função calcular a média de 3 números. E esses X, Y e Z vão estar associados a B e C. Perfeito? Se a passagem é por valor, o valor que está em X é colocado, por exemplo, no de A, para ser mais fácil de entender, no de Y, no de B e o de Z, no de C. Mas, se eu fizer uma alteração depois dessa passagem e dizer assim, X agora recebe 0, por exemplo, A continua com o valor que foi passado para ele inicialmente, através de X. Qualquer mudança em Y não vai afetar B. Qualquer mudança em Z não vai afetar C. Agora, se a repassagem é por referência, não. Por quê? Porque qualquer mudança no valor de X, você passa X para A por referência. Qualquer mudança no valor de X muda também o valor de A, porque eles estão compartilhando o mesmo espaço de memória. Tá? Então, qualquer alteração realizada no subalgoritmo afetará o argumento atual. Ou seja, lá dentro do subalgoritmo, vice-versa. Você altera o valor de A dentro do subalgoritmo, dentro do módulo, X lá fora do subalgoritmo também vai ser alterado, se for por referência. Beleza? E tem a implícita, que é quando a troca é feita através de variáveis globais. Né? Você tem uma variável global, o módulo acessa essa variável global, já que ela é global, o módulo pode acessar a variável global, o inverso é que não pode acontecer, né? Uma variável ser local a um módulo e ser acessada fora do módulo. Aí não pode. A variável declarada dentro do módulo, ela só vai funcionar dentro do módulo. Né? Ela é local àquele módulo, seja procedimento ou seja função. Então, como é que é implícita? Implícita é porque não é nessa troca, né? Não é nessa explicitamente por valor, por referência. Então, esta forma funciona de modo similar à passagem de argumentos por referência, pois não necessita de uma nova alocação de memória. Beleza, não se tem uma nova alocação de memória, é por referência, só que é de maneira implícita. A variável é global e ela é alterada dentro do módulo. Né? Então, assim, implicitamente está tendo uma troca de valores aí, né? Então, quando a alteração é realizada durante a execução do módulo, afeta o conteúdo da variável para os demais módulos. Então, assim, se dentro de um módulo eu altero o valor de uma variável global e outro módulo também acessa essa variável global, quando esse outro módulo for acessar essa mesma variável global, ele vai acessar com outro valor. Por quê? Porque é uma variável global. E ela já foi alterada dentro de um módulo. Por isso que a gente chama que é implicitamente. Né? Então, próxima aula, a gente continua esse assunto, para não ficar muito extenso. E por agora a gente vai parar por aqui. Próxima aula a gente continua falando ainda de argumentos, de procedimentos e funções, dando alguns exemplos. Para vocês vai ficar um pouco mais claro essa parte. E em seguida, nossa metodologia de trazer alguns algoritmos, né? Alguns pseudocódigos, explicar esses pseudocódigos e depois ir para o Visual Algo e implementar de fato, para vocês verem a implementação. Tranquilo? Então, galera, é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!